Começando pelos miofilamentos finos, né? Então, o miofilamento fino, a gente costuma chamar ele de actina, justamente porque o principal constituinte dele é a actina, tá? Duas moléculas de actina, elas se enovelam, né? E elas têm uma forma helicoidal, como se fosse um colar de bolinhas, e que essa forma, ela é característica da actina. E aí, como a gente viu, ele estende ao longo da banda I, né? E parcialmente pela banda A. Uma coisa importante sobre os miofilamentos finos é que eles não são compostos só pela actina, tá? Então, a actina, ela é a principal constituinte, é a que está presente em maior volume nos miofilamentos finos. Porém, além da actina, a gente também tem presente no miofilamento fino duas outras proteínas, que é a tropomiosina, que vai ser um fiozinho que vai recobrir a extensão de cada 7 monômeros de actina, e a gente tem um complexo de outra proteína, que são as troponinas, que elas vão ligar essas tropomiosinas a cada 7 monômeros de actina. Para ficar mais fácil de entender, vamos olhar aqui pela figura, tá? Então, essa bolinha, de novo, essas colorações, elas são didáticas para facilitar o entendimento. Não o músculo não possui essa cor, tá, pessoal? Então, ela é só para ilustração. Então, essas bolinhas azuis, cada bolinha dessa é um monômero de actina. Então, lembra que eu falei que duas moléculas, dois filamentos de actina se enovelam fazendo uma forma helicoidal, como se fosse um colar de bolinhas, tá vendo? Lembra um pouquinho até um cachinho de uva. Então, essas são as actinas. Aí, ao longo de 7 monômeros de actina, eu tenho um filamento recobrindo o sítio ativo da actina, que vai ser as tropomiosinas, que está representado por esse cordãozinho laranjado aqui. O sítio ativo da actina seria essa região mais escura, que essa linha está passando bem por cima, tá vendo? Então, esse sítio ativo aqui é a parte da actina que vai reagir com a miosina, quando for para ocorrer o processo da contração muscular. E a tropomiosina, ela recobre toda a extensão desse sítio ativo aqui da actina. E como eu havia falado, ele recobre 7, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a cada 7 monômeros de actina, eu tenho uma outra proteína aqui, que é chamada de complexo de troponinas, que está representado por essas 3 bolinhas amarelas, que elas fazem o ligamento a cada 7 monômeros de actina. Elas fazem o ligamento da tropomiosina, certo? Então, o miofilamento fino, ele é composto por actina, principalmente, maior constituinte, pela tropomiosina, que é o fio que recobre toda a extensão do sítio ativo da actina, e a cada 7 monômeros de tropomiosina, a gente tem o complexo de troponinas que une esses filamentos aqui de tropomiosinas, tá? Então, a gente costuma chamar essa união aqui da tropomiosina com a troponina de conjunto troponina-tropomiosina. E aí, como a gente viu, ele vai se estender por todo o filamento da actina, encobrindo o sítio ativo. Esse sítio ativo aqui, também como eu já comentei, é ele quem vai se ligar na miosina para fazer o processo de contração muscular. E aí, vocês estão vendo que a tropomiosina, ela recobre esse sítio ativo. Logo, para conseguir ocorrer a contração muscular e o sítio ativo da actina se ligar na miosina, eu preciso que a tropomiosina libere esse sítio ativo. Então, por conta disso, por conta de ter essa necessidade da tropomiosina liberar e encobrir o sítio ativo da actina durante o processo de contração muscular, elas são chamadas de proteínas regulatórias do processo de contração muscular. Por quê? Justamente por elas terem essa função de regular a contração muscular. Então, quando vai ocorrer a contração muscular, ela libera esse sítio ativo, então esse filamento da troponina, ele sai dessa região do sítio ativo, liberando esse sítio ativo, que vai fazer a contração muscular se ligando com a miosina, e depois, quando termina o processo de contração, ele recobre de novo esse sítio ativo aqui da actina. Então, ele desfaz o processo de contração quando ele recobre de novo. Então, por ter essa função de encobrir e descobrir, o complexo tropomiosina e troponina, eles são chamados de proteínas regulatórias no processo de contração muscular.
Aqui essa outra figura ela só representa de maneira mais aberta, né, a cada uma dessas estruturas. Então, o complexo de troponinas, que é formado por uma troponina T, troponina I e troponina C, que forma tipo esse cachinho aqui de cereja, sei lá, nessas bolinhas aqui. Aí a gente tem o filamento de tropomiosina, que vai encobrir, né, o sítio ativo, e aqui os dois filamentos de actina enovelados, formando uma espécie de forma helicoidal. E a bolinha aqui no meio representando o sítio ativo da actina. E aqui, como essas três se comportam organizacionalmente, formando o miofilamento fino, né? Então, a cada sétimo número de actina, eu tenho um complexo de troponinas que está ligando o fio de tropomiosina que recobre o sítio ativo. Agora, a gente vai falar sobre os miofilamentos grossos. Os miofilamentos grossos, eles são compostos basicamente pela proteína miosina, tá? E cada molécula de miosina, ele vai apresentar uma cauda e duas cabeças globulares, tá? É como se fosse um taco de golfe, parece muito um taco de golfe. Então, essa cauda, ela vai ser duas cadeias pesadas de polipeptídeos entrelaçados. Polipeptídeos são proteínas. E a cabeça, ela vai ser duas cabeças leves de polipeptídeos, tá? E esse miofilamento grosso, ele apresenta cerca de 200 a 400 moléculas de miosina dispostas de maneira paralela em uma configuração que a gente chama de feixes amarrados. Lembra muito, para mim, né? Lembra muito como se fosse vários tacos de golfe entrelaçados. E esses filamentos grossos também, como a gente viu, ele vai se estender por todo o comprimento da banda A do sarcômero. Então, é o que eu falei para vocês que lembra um taco de golfe entrelaçado, né? Que é essa que é a estrutura da miosina, né? Então, para mim, lembra bastante um taco de golfe entrelaçado. Então, aqui seria a cauda, né? E essa parte aqui seria a cabeça da miosina. E aí aqui é uma molécula de miosina. Então, como a gente viu aqui, o miofilamento grosso ele vai compreender de 200 a 400 moléculas de miosina. Então, essas moléculas de miosina elas se agrupam e formam o miofilamento grosso. Então, quando a gente olha para a estrutura do miofilamento grosso, a gente percebe aqui as caudas, né? Várias caudas de várias moléculas de miosina e as cabeças saindo, formando saliências do miofilamento grosso. Bom, então, como a gente viu, ela é constituída, a cauda da miosina, ela é constituída por dois longos peptídeos enrolados, que parece a forma de um bastão, né, ou de um taco de golfe, como eu disse, com duas cabeças globulares na sua extremidade. E aí, muitas moléculas de miosina se associam para formar o filamento grosso, né, e aí essas cabeças da miosina vão formando essas saliências ao longo de todo o miofilamento grosso. E essas cabeças da miosina, elas contêm uma região que ela se combina com aquele sítio ativo da actina que a gente acabou de ver. Então, quando ocorre a contração muscular, é uma reação entre essa cabeça da miosina com aquele sítio ativo da actina. E aqui é uma figura do miofilamento grosso por imagem de microscopia eletrônica, né? Então, aqui a proteína M, né? Que é aquela linha M do sarcômero central, que sustenta o miofilamento grosso, e aqui a forma como ele se organiza dentro do músculo, né? A cauda da miosina e as cabeças formando essas saliências ao longo de todo o miofilamento grosso. E aqui, a maneira como a gente vê eles, né, já ilustrando com essas figurinhas que a gente viu, fica mais fácil de entender como eles se organizam dentro do sarcômero. Então, aqui, essa parte seria até a banda A, tá vendo? Que eu tenho o filamento de actina e o miofilamento grosso de miosina. Filamento de actina, miosina, um de actina e um miosina. Então, é assim a organização. Aqui a região central, onde aqui, essa parte aqui seria onde estaria a linha M, que sustenta a miosina. E essa região aqui onde termina a actina é a zona H. Né? E aqui onde eu tenho a sobreposição é a banda A, do miofilamento fino com o miofilamento grosso. Bom, agora a gente vai falar sobre o retículo sarcoplasmático, que é uma outra estrutura dentro da fibra muscular, tá? Da miofibrila. Esse retículo sarcoplasmático, ele é uma organela de sistema membranoso
ele possui vários túbulos e cisternas ao longo da miofibrila que tem a função que ele possui uma função bastante relevante no desempenho da contração muscular, justamente porque é no retículo sarcoplasmático, igual a gente estudou um pouco mais atrás nos outros vídeos, que são armazenados e regulados os íons cálcios, né? E esses íons cálcios que vão fazer ali a função, tipo como se fosse um mensageiro para ocorrer a contração muscular. Então, a quantidade de cálcio presente no retículo sarcoplasmático é cerca de 1000 vezes maior do que no sarcoplasma, né? Porque é justamente no retículo sarcoplasmático onde ele fica armazenado. E o retículo sarcoplasmático ele é formado por um sistema de canais e cisternas que é delimitado por membranas e vai se estender por todo o sarcoplasma, formando uma rede em torno de cada miofibrila, que é o que eu falei para vocês, que parece até uma teia de aranha, que seria essas redes aqui, tá vendo? Ao longo da miofibrila. Então, essa é a estrutura do retículo sarcoplasmático. Então, essa estrutura aqui, ela possui várias divisões. A gente tem a tríade, que a gente já comentou dela no começo, que ela é formada pela interseção do retículo sarcoplasmático com os túbulos T do sarcolema, e ela permite uma comunicação melhor com o espaço extracelular. Então, a tríade seria essa região aqui. Aqui seria o túbulo T, que são as invaginações do sarcolema, e o retículo sarcoplasmático está aqui entre o túbulo T. Essa região do retículo sarcoplasmático aqui, entre os túbulos T, ela é chamada de cisternas terminais, tá? E é justamente nessas cisternas terminais aqui, próximo do túbulo T, que o cálcio é armazenado. Então, nos vídeos anteriores, a gente até viu uma figurinha onde tinha uma representação de vários íons cálcios aqui, e tinham até os canais de cálcio que eu mostrei para vocês, que tinha um receptor do retículo sarcoplasmático e um receptor do túbulo T, né? Que quando o sarcolema recebe o estímulo neural de contração muscular, ele é difundido pelo túbulo T e ativa esses canais de cálcio que estão armazenados bem aqui nessa região das cisternas terminais do retículo sarcoplasmático. Aí a gente tem essa outra estrutura aqui, que é uma continuação das cisternas, estão vendo? Que a gente chama de túbulos longitudinais. Esses túbulos longitudinais é como se fosse o caminho que o cálcio vai ir percorrendo, tá? Para chegar até as cisternas. E aqui no meio, a gente tem o que a gente chama de colar fenestrado, que é essa parte do retículo sarcoplasmático organizada aqui dessa forma, aqui no meio. Então, aqui no centro, nesse colar fenestrado, ele é localizado mais ou menos no centro do sarcômero, mais ou menos ali no meio da banda A. E a função desse colar fenestrado é recapturar o cálcio que foi liberado dentro do sarcoplasma, porque o que acontece? Quando tem a junção mioneural, o cálcio que está armazenado aqui, ele recebe o estímulo para ser liberado, né, para o sarcoplasma. Então, o cálcio que antes estava armazenado aqui era liberado para o sarcoplasma para conseguir fazer o processo da contração muscular. E aí, quando termina a contração muscular, esse colar fenestrado, ele é responsável por recapturar esse cálcio que está presente ali no sarcoplasma e possibilitar o relaxamento muscular. E aí ele recaptura aqui nesse colar fenestrado e esses túbulos longitudinais, eles vão servir para voltar, né, o cálcio capturado pelo colar fenestrado de volta ali para as cisternas terminais, onde eles vão ficar armazenados até ocorrer novamente uma outra junção mioneural e um outro estímulo nervoso para gerar contração muscular. E aí, a gente tem uma outra estrutura das miofibrilas, né, da fibra muscular, aliás, que é o lisossomos. Esses lisossomos, eles estão presentes no sarcoplasma e eles são pequenas vesículas, né? Então, eles têm aí, são pequenas vesículazinhas lá dispersas no sarcoplasma. Dentro desses lisossomos, existe uma série de enzimas que a gente chama de
proteolíticas. Por que elas são proteolíticas? Porque elas são capazes de hidrolisar, ou seja, de fazer a quebra da fibra muscular, daquelas proteínas das fibras musculares, como, por exemplo, a actina e a miosina, né? E a principal enzima proteolítica presente dentro do lisossomo são as catepsinas. E por que isso é importante? Porque depois que a gente faz o abate do animal, essa catepsina, junto com a calpaína, que foi uma outra enzima que a gente falou lá no videozinho que tinha falando sobre o sarcoplasma, as proteínas do sarcoplasma, essas duas proteínas, elas vão fazer a quebra dos filamentos finos e grossos, que é o que a gente chama de processo de maturação da carne, e é elas que vão deixar a carne macia, né, que ocorre o processo de amaciamento da carne. Então, esses lisossomos, eles armazenam, né, essas catepsinas e dentro dessas vesículas e elas ficam dispersas no sarcoplasma. Lembrando que para as catepsinas conseguirem fazer o processo de maturação da carne, precisa ocorrer o rompimento dessa vesícula para ter a liberação da catepsina de dentro do lisossomo para o sarcoplasma, tá? E aí, mais na frente, quando a gente estudar como ocorre a contração muscular, aí sim a gente vai entender melhor como que isso funciona e por que isso é importante dentro da transformação que a gente chama do músculo em carne. Em relação à estrutura muscular, a nossa aula era isso, tá, pessoal? Essa parte ela não é tão fácil, como vocês já devem ter percebido, principalmente por conta dos nomes, né? Dos muitos nomes que possuem as estruturas do músculo, né? Da fibra muscular. Mas ela é importante para a gente entender os processos lá na frente, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição.